Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, que vai receber a palavra do Senhor, amém? E como eu já tinha falado, o mês de junho vai ser um mês de adoração ao nome do Senhor na igreja também, né? Começa essa semana a adoração ao Senhor, amém? Vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer o nome do Senhor, né? Ele é dito da honra, da glória, da adoração. E aí eu trouxe aqui para casa também, falei, ai Senhor, eu vou postar esse mês também em adoração ao seu nome. Todos os dias, na verdade, já venho adorando a Deus, glória a Deus, né? Ele merece dar da glória todo tempo, né? Não é só um mês, sempre, né? Todos os dias, amém? Adorar e glorificar o nome do Senhor, amém? Então, vamos adorar, não vamos pensar no nosso problema, e vamos pensar no Senhor, né? Vamos adorar. Não importa a situação, não importa que você adore o Senhor em espírito e verdade. Ele merece dar da glória, amém? Bom, e hoje eu vim nos Salmos, né? Eu já tinha postado de manhã e vamos lá. O Salmo é o Salmo 57, que salmo bonito também, né? É um salmo que fala sobre louvor pela benignidade divina, amém? Então no Salmo 57, eu coloquei o versículo 6 aqui, foi no versículo 6 e depois o diante. No versículo 6 fala assim: armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma está abatida. É Davi que está falando. E abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. Ó, meu coração está firme, cantarei, entoarei louvores. Amém. Desperta a minha alma, desperta, lira, harpa, eu quero acordar a alva. Rende-te graças entre os povos, cantei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a sua fidelidade até as nuvens. E se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra esplêndida de glória. É do versículo 7 até o versículo 11, amém? Mas eu coloquei mais o versículo 6, eu acho que foi, e rendei louvores, né? Então está meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, no versículo 7, e entoarei louvores. E no 9, renderei graças entre os povos e cantarei louvores entre as nações. Mas você pode ler o Salmo inteiro, 57. Aqui esse Salmo, ele retrata a história de Davi quando Saul ele estava perseguindo o rei Davi. Davi, ele tinha sido ungido para ser rei, mas ainda não tinha tomado posse do trono. Mas aí ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, que o rei Saul, ele sabia já de Davi, ele tinha ciúme de Davi, tinha ira, né? Então ele tramava matar, então ele tinha muitas traições, traições, armadilha para pegar Davi. Só que Davi ele foi se esconder na caverna, e nesse momento que ele ficou na caverna, ele passou um momento muito de aflição, de angústia, né? Só que diante daquela situação, em vez de ele se desesperar, não, Davi ele começou a cantar, perdão, louvar o nome do Senhor, adorar, porque ele sabe que a confiança que ele tinha em Deus, Deus não ia abandonar Davi, né? Ele começou a confiar, orar a Deus e louvar a Deus ali. Aquilo deu mais força para ele, sabendo que Deus não ia desamparar ele e Deus viria ao seu socorro, né? Até porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Então Davi ele depositou a sua confiança no Senhor. Então quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor diante de uma situação, em vez de nós ficar se murmurando, se lamentando contra um levante, uma perseguição, né? A gente tem que adorar a Deus, não se preocupar com o problema, e sim saber que Deus está conosco. E é o que aconteceu, Deus estava com Davi, e Davi começou a adorar, a cantar louvores, a instrumentos ao Senhor, e Deus, ele veio ao socorro de Davi. Deus veio ajudar Davi, amém? O que Deus fez? E Deus veio ajudar Davi, então todas as armadilhas que prepararam contra Davi foram eles que caíram nas próprias armadilhas dos inimigos de Davi. E a cova que abriram para Davi cair, porque eles queriam dar fim na vida de Davi, eles mesmos caíram na cova. Olha como Deus é bom, né? Então você pode ficar tranquilo, descansar teu coração, se alguém está se levantando contra a sua vida, e você não precisa nem desejar mal, não precisa tentar resolver com a sua força do teu braço. Deus, ele sabe, você mantenha firme no propósito de Deus, orando, buscando a Deus, foca no Senhor, foca lá no céu, porque Deus virá no seu socorro, e Ele virá te ajudar,
Então, aqueles que te desejam mal, aqueles que se levantam contra a sua vida, armam armadilhas para te pegar, eles mesmos vão cair nas próprias armadilhas, seus inimigos. E aqueles que abrem uma cova para você cair, para dar fim na sua vida, eles mesmos vão cair na própria cova que fizeram para te armar. Então, nós temos que confiar no Senhor. Então, é uma confiança de Davi. Passa uma confiança, sabia que ele dependia da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, e também sabia que era a fidelidade de Deus sobre a vida dele. Então é por isso que ele louvava, é por isso que ele adorava o Senhor, glorificava o nome do Senhor, porque ele sabia que o Saul estava tomado de ciúme, ele queria matar o Davi, o tempo todo ele armou para matar o Davi, ele armava vacilado, mas Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Davi, como já era um homem escolhido segundo o coração de Deus, ele é um homem segundo o coração de Deus, é um homem escolhido por Deus, né? Então o Saul não ia poder tocar no Davi, mas Davi jamais também usou aquele poder, como Deus escolheu ele, nunca quis prejudicar o Saul. Ele tentou prejudicar o Saul, pegar assim, sentir bem, assim, sentir maior e querer. Não, ele nunca usou disso. Ele sempre foi humilde, ele entendeu. Tanto é que você vê que bonito, né? Que a gente vê lá lá na frente que ele quer procurar um parente da casa do rei Saul para abençoar eles, né? A gente vai ver lá na frente Mefibosete, né? Mefibosete, então Mefibosete, a gente vê lá que ele também tenta ajudar o marido da casa de Saul. Então a gente vê que o Davi tinha um coração bom, apesar de ele ter errado, como todos nós erramos, mas ele tinha um coração bom, né? Ele estava disposto a ajudar. Ele sempre queria ver o reino dele prosperar, sempre estar adorando a Deus, né? Levando sempre o povo a crer, buscar o Senhor, né? Fazer todas as coisas certas de Deus. Então isso é uma coisa boa, né? Passa uma mensagem de positiva, de fé, de perseverança, Davi, né? Mostra isso para nós, né? Nós temos que jamais deixar de confiar em Deus. Então por isso nós temos que sempre glorificar o nome do Senhor, adorar o Senhor, independente das nossas situações que nós estamos enfrentando cada um, independente das perseguições, dos levantes, das armadilhas, né? Não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Aqueles que se levantam contra a nossa vida, com certeza Deus que vai acertar as contas com eles, né? Então você não precisa desejar mal pro seu inimigo não, viu? Se alguém anda te desejando mal para você, falando mal da sua vida, não se preocupe. Coloque na mão de Deus. Não precisa falar mal dele não. Deixa, Deus está vendo. Você não precisa pagar o mal com o mal, paga o mal com o bem. Isso sim é ser via Deus, isso é a diferença na vida das pessoas, amém? E é isso que Deus quer de mim e de você. Vamos ser a diferença, porque os filhos de Deus são aqueles que fazem a diferença, tá? Não aqueles que agem de igual por igual, bateu, levou. Não, isso não. Os filhos de Deus não são. Eles podem apanhar de um lado, eles têm que virar a face do outro, da outra face. Né? Essa é a palavra de Deus, o Senhor fala, né? Então nós não podemos agir por ira, por ódio, né? A gente sabe que nós não estamos lutando com força, com carne, nós estamos lutando com forças espirituais do mal. Né? Então a gente sabe que muitas vezes o mal vai nas pessoas para poder tentar destruir, assim, se levantar contra a nossa vida, mas nós podemos desejar mal àquela pessoa. Vamos orar, pedir a misericórdia de Deus que ela se liberte daquele mal que está nela, porque muitas vezes as pessoas têm raiva da gente, nós não fizemos nada, mas é o próprio mal que vai naquela pessoa e ela começa a te perseguir, né? Então você tem que orar para essas pessoas, para Deus libertá-la do mal que está no coração dela, que entrou, amém? Então, isso nós vamos confiar e vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a glória, aleluia, e Deus abençoe cada dia mais a nossa vida, e vamos glorificando o Senhor, vamos contando com a ajuda de Deus, que nós somos dependentes, né? Todos os dias você tem que falar, Senhor, eu sou dependente da sua bondade, eu sou dependente da sua misericórdia, porque se o Senhor for o Senhor na minha vida, o que sou de mim hoje, o que seremos de nós amanhã, hoje ou amanhã, não somos nada sem Ti. Nós precisamos da presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida, amém? Então vamos glorificar o nome do Senhor. Olha o louvor que Deus, eu senti no meu coração, que o louvor que eu vou louvar com vocês, eu quero que vocês louvem na casa de vocês, tá? Eu quero que vocês aproveitem esse mês de adoração. O louvor também tem resposta de Deus, tá? O louvor ele também é uma resposta de Deus para o seu problema, para a sua dificuldade, para a luta que você está enfrentando ou a perseguição que também você está enfrentando, né? Não se intimide com as ameaças, tá? Se você tem Deus dentro de si, se você confia no Senhor, nada vai te abalar, tá?
Nada vai tentar te derrubar, não, porque Deus está contigo, não temas, eu não te assombro, se eu sou seu Deus, o Senhor fala. Então não tenha medo de nada não, confia no Senhor, amém? A vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas, né? Nada acontece se não for da permissão de Deus, mas nós precisamos sim buscar o Senhor, precisamos sim adorar o Senhor para que Ele venha sobre nós, nos ajude. Ele é nosso refúgio. Davi também contou com Ele, porque Ele era um refúgio. Ele estava debaixo das asas do Altíssimo. Então, está debaixo das asas do Senhor, está debaixo da proteção divina. Nada, ninguém vai te fazer mal. Nada vem tentar abalar a sua fé, nada vem tentar te atrapalhar os planos que Deus tem para a sua vida. Nada e ninguém. Ninguém pode com Deus. Aliás, quem pode com Deus, hein, gente? Ninguém pode com Deus. Ninguém pode ver se Deus não está lá no trono, sentado no seu trono, e está vendo o que o inimigo anda querendo fazer com a nossa vida, tentando fazer nós parar, botar medo no nosso coração, para que a gente fique assustado, né? Não podemos, né? Nós temos que crer na palavra, buscar o Senhor no nosso coração, porque Ele é maravilhoso, Ele que nos ajuda todos os dias na nossa vida, nos dá força todos os dias, porque se não fosse o Senhor, se não fosse Deus, o que seríamos de nós hoje? Não somos nada, só Ele que pode nos ajudar, né? Ele nos ajuda todos os dias na nossa vida, se nós confiarmos na palavra dele. Todos os dias o Senhor nos sustenta a nossa vida, nos dá alegria, nos dá força, nos dá esperança, né? Deus é maravilhoso e Ele é o único, tá? E é esse louvor que eu vou cantar hoje. Nós vamos cantar. Aleluia. Ele é o único, toda a honra e toda a glória. Olha, esse louvor é bom porque Deus, através do louvor, fala que Ele nos protege do mal. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Exército do mal quer ir roubar o direito de a Deus adorar, mas a opressão não tem poder para me calar. Faraó não me fará dobrar, a minha fé não vou negociar, mas o Deus que me escolheu está o tempo todo a me guiar. Oh, glória! Posso até ser perseguido agora, eu sei que eu não serei atingido, glória. Eu conheço muito bem o Deus a quem eu sirvo, glória, aleluia. Eu sei que eu tenho crido, essa voz que fala ao meu ouvido, glória, tem todo o poder para me livrar. Toda arma forjada não prosperará, oh glória, aleluia. Todavia eu e a minha casa serviremos a Deus, a honra, a glória, santo, ao único Deus. Todavia eu e a minha casa adoraremos a Deus, ao único, tudo a honra, a glória. O único Deus, só Ele é honra, glória, santo, aleluia. Só o Senhor é santo, Ele é o único da honra e da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que eu posso até ser perseguido, eu sei que eu não serei atingido, glória. Eu conheço muito bem o Deus a quem eu sirvo, glória. Eu sei que eu tenho crido, essa voz que fala ao meu ouvido tem todo o poder para me livrar. Toda arma forjada não prosperará. Todavia eu e a minha casa serviremos a Deus, honra, glória, santo, ao único Deus. Todavia eu e a minha casa adoraremos a Deus, santo, honra, glória, ao único Deus. De dia as colunas de nuvem me perseguirão, eu sei, oh glória. De noite coluna de fogo me protegerão, e aos meus todos verão que é Deus que zela pelos seus. Eu cantarei louvores, honra, glória ao único Deus. Todavia eu e a minha
minha casa serviremos a Deus na glória santa, ao único Deus. Todavia eu e a minha casa adoraremos a Deus santo, glória e honra ao único Deus. A isso, todavia eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos ao Senhor. Todavia eu e minha casa nós adoramos a Deus, Ele de toda a honra e toda a glória e toda louvor e adoração. Nós temos que adorar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, né? Porque como o Senhor é bom na nossa vida, o tempo todo Deus é bom na nossa vida. Ele nos ajuda, nos dá vida, esperança. Todo dia que nos acorda é Deus, que nos levanta, vai nos respirar, nos dá força para lutar por esse dia. Então nós temos que ser gratos a Deus todos os dias. Todo dia, o tempo nós temos que dar graças a Deus, o tempo todo, louvar o nome do Senhor, glorificar. Enquanto nós reclamamos, tem gente que não tem onde morar, não tem o que comer, está doente numa fila de hospital esperando um órgão. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias, irmão. Não importa a situação, agradeça a Deus todos os dias. Nós temos que adorar o nome do Senhor, temos que glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus maravilhoso, porque Ele é dito da honra e toda a glória, louvor, adoração. O que Deus faz para nós, Ele é tão bom. É nós que não somos bons, nós que falhamos, nós que somos pecadores, que nós somos errantes. Nós temos que estar sempre dentro da vontade de Deus, para que Deus possa cada dia mais nos abençoar, cada dia mais nos fortalecer, cada dia mais nos proteger, oh glória, cada dia mais nos livrar, nos sustentar, nos dar vida, esperança, oh, alegria do Senhor, a nossa força, né? Nós temos que estar coração alegre no Senhor. Não importa se o seu dia foi ruim ou foi bom, agradeça a Deus. Não importa se você não tem aquilo que você quer hoje, agradeça a Deus. Não importa se você ainda não conseguiu aquilo que você sonhou, não importa. Adore a Deus, ame a Deus, glorifique o nome de Deus. Não importa, não é porque você não tem hoje, amanhã você vai ter. Deus pode dar muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Deus pode tudo, irmãos e irmãs. Vamos glorificar, vamos adorar o nome do Senhor. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do que possa vir amanhã. Está nas mãos de Deus o nosso futuro, está nas mãos de Deus a nossa vida, é Ele que manda. Ele está no controle de tudo, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu desejo uma boa noite e aproveite esse mês. Tenha essa intimidade com Deus. Fala, hoje eu vou ouvir um louvor para o Senhor, eu quero ouvir um louvor, eu vou cantar, eu vou para o trabalho louvando. Eu vou dormir, eu vou louvar uma música para o Senhor. Eu vou trabalhar com louvor. Glorifica o nome do Senhor. Coloca o Senhor na sua vida, no seu trabalho, na sua condução, no seu fone de ouvido. Vai adorando, vai glorificando o nome do Senhor. Dá esse tempo para Deus. Você vai ver como você vai mudar. Você vai sentir uma nova pessoa. Você vai mudar o que você. O louvor toca a nossa alma. Amém? Toca nosso coração. E é tão bom louvar a Deus. É tão bom adorar o Senhor. Ele merece dar uma glória, amém? Desejo uma boa noite, hein? Fique com Deus. Não, se você sentir no coração, né? E acha que pode mandar esse vídeo para uma pessoa que também tá precisando de uma situação assim que nem Davi, né? Tem situações da nossa vida que nós estamos que nem Davi, escondido na caverna por causa do inimigo que se levanta contra a nossa vida, né? Para tentar nos derrubar, né? Para tentar nos armar armadilha, ou também levar nós para uma cova. Quantos já armaram contra a nossa vida para querer que nós caíssemos numa cova, tentar com a nossa vida, mas quem caíram foram eles, né? E as armadilhas, Deus pegou, desmascarou todas aquelas pessoas que estavam tentando armar contra a nossa vida, as estratégias, Deus foi lá e desarmou tudo. Então tem situações que nós estamos que nem Davi se escondendo, mas não é para a gente ficar na angústia, diante da dor, da situação, do medo, não, se apavorar, claro, não, ao contrário, em vez disso, deve adorar a Deus, é glorificar o nome do Senhor, amém? Porque nada é maior que Deus, aleluia, e nada pode impedir os planos da nossa vida, e nada, nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará, oh, glória a Deus. Então Deus pelejará sobre a nossa vida, sobre a nossa causa. Nós temos que querer confiar no Senhor, amém? Tenha uma boa noite, hein? Fiquem com Deus, oh glória, e a paz do Senhor Jesus, amém? E eu adoro o Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a honra e a glória para sempre, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, para sempre seja louvado.
para sempre seja adorado teu santo nome. A Ele a glória, a Ele a honra. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja seu nome lindo para sempre, louvado, honra, glória, aleluia. Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?